Estamos de volta com Bom para Todos. Você já mandou sua pergunta? Participe! O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Está aqui comigo Dimitri Salles, ele é advogado, vice-presidente do Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos e também faz parte da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB de São Paulo. Dimitri, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Dimitri, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a união legal entre os homossexuais e isso está tramitando no Congresso. O que significa na prática? Significa que a gente avançou em termos de reconhecimento de direitos e, ao mesmo tempo, que o Congresso Nacional ainda nos deve a garantia de outros tantos direitos. Por exemplo, a criminalização da homofobia. No Brasil, ainda não é crime qualquer tipo de ato baseado em ódio voltado à população LGBT, à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Por isso há tanta dificuldade na investigação e até mesmo na punição desses casos? Sobretudo na punição. A investigação, a gente até consegue, alguns estados, algum avanço no sentido de sensibilizar os poderes públicos para apurar discriminações. Ainda que seja muito pouco, já percebemos um bom começo nesse sentido. Em São Paulo, por exemplo, há uma delegacia especializada nesse sentido, assim como em Sergipe. No entanto, a punição depende de uma atuação do Congresso Nacional. Desde 2006, o Senado Federal discute um projeto de lei e não consegue avançar por questões diversas, como, por exemplo, o entrave no discurso religioso que impede o reconhecimento de direitos. Dimitri, aumentou os casos de homofobia ou você acredita assim, que as pessoas elas estão denunciando mais? Acho que acontecem as duas coisas. Tanto aumenta a violência homofóbica na medida que aumenta os movimentos sociais pelo reconhecimento dos direitos sexuais, como também um pouco de conscientização da população, tanto heterossexual quanto a população LGBT, de denunciar a violência contra lésbicas, gays, travestis, bissexuais e transexuais. E é bom lembrar que não é só uma violência, é uma violência dirigida contra essa população, mas que atinge toda a sociedade, na medida que os direitos humanos estão sendo constantemente violados. E também é uma responsabilidade da população heterossexual somar-se na defesa da vida, da dignidade humana. É uma luta de todos, não apenas uma luta da população LGBT. Há registros, inclusive, de assassinatos, agressões para com essas pessoas. Diante disso, Dimitri, o que deve ser feito? A primeira questão, que para a gente é fundamental, é denunciar. Fazer com que o poder público tome conhecimento de que essa violência ela é cotidiana, ela existe, ela permeia todos os estratos sociais na nossa sociedade. Então, a denúncia é fundamental para que a gente possa materializar, tornar concreta para o poder público essa violência. Quando você diz que há denúncias de assassinatos, por exemplo, no Brasil, há dados que apontam que a cada 2 dias um cidadão LGBT ou uma cidadã LGBT é assassinado no Brasil. Então a gente chega no mais alto grau de violência, que é o homicídio. Daí para baixo nós temos diversas agressões verbais, físicas, o bullying. A violência homofóbica ela permeia toda a sociedade. Portanto é preciso que ela se torne real, concreta, para que imponha uma responsabilidade ao poder público de apurá-la. E nesse caso, tem como a gente pressionar o Congresso para que torne logo lei? É fundamental. O Congresso Nacional vive hoje uma crise profunda de legitimidade, de representação, de respaldo social, e é fundamental que essa sociedade, carente da defesa desses direitos, possa pressionar o seu Congresso a aprovar leis que, no fundo, não visa tornar uma população privilegiada, mas garantir a essa população historicamente vulnerável o pleno exercício da cidadania que a Constituição garante a todos, independente da sua raça, da cor, do credo, da orientação sexual e da identidade de gênero. Dimitri, nós fomos às ruas e a primeira pergunta quem fez para você foi o Breno. Eu queria saber por que o racismo é levado tão a sério e a homofobia, que também é uma forma de discriminação, não é levada tão a sério assim. Não, na verdade existem 2 fatores. O primeiro é uma questão histórica. A luta contra o racismo é uma luta que vem contra a escravidão. E isso contribui para que a gente tenha uma consciência melhor do que seja a discriminação racial. No que tange a questão da homofobia, por exemplo, a população LGBT nunca participou das decisões políticas, nunca foi vista como cidadã. E aí há um certo desmerecimento da qualidade de cidadão, por exemplo, de uma travesti ou de um homossexual. Isso faz com que essa seja uma luta um pouco historicamente distante.
do racismo e da homofobia. E há uma outra questão que diz respeito à sexualidade. A sexualidade, que é um dos nossos elementos essenciais, tão fundamentais, tão importante para a emancipação do indivíduo, sempre foi tratada como um tabu, sempre foi tratada como uma peça distante, permeada por dogmas religiosos. A sexualidade sempre foi um problema, sempre foi tornada pecado. Isso faz com que avançar nos direitos sexuais seja mais difícil do que reconhecer a violência contra o negro, tão grave quanto a violência contra uma mulher, tão grave quanto a violência contra o cidadão LGBT. Ainda sobre isso, como tratar na sociedade, é a pergunta que a Bárbara, estudante, fez. Eu queria saber o que a sociedade poderia estar fazendo, os pais, para poder educar as crianças, já sabendo desse respeito com os homossexuais e com as uniões, sem ofender, e poder conscientizar para uma criança que ela pode ser o que ela quiser, na hora que ela quiser. Como muitas coisas em Facebook, em sites mostram, crianças, garotos, assim, que eles têm um interesse maior em moda, eles gostam de artefatos com outras cores, e eles já mostram que gostam mais de garotos, garotinhos que tem, ao invés de ter namoradinhas, tem namoradinhos, e porque criança não vê esse defeito, porque eles são pudas, e ela só vai encontrar isso depois. Queria saber o que a sociedade poderia fazer para não perder isso e continuar educando as crianças para não ter esse preconceito que, infelizmente, hoje a gente tem. Acho que primeiro é perceber que as diferenças humanas, elas não fazem outra coisa senão somar. Aquilo que é diferente de mim não me diminui, mas me soma, me torna maior. Perceber que as pessoas não estão moldadas, elas não nascem prontas e, portanto, são construídas a partir das suas diferenças, a partir da possibilidade de interagir no seu meio, a partir dos seus próprios desejos. Essa percepção faz com que nós consigamos olhar para o outro, não com o olhar com que eu quero que o outro seja, mas com o olhar com que o outro é, com que ele se projeta na vida, com que ele constrói a sua história social e política. Isso permite com que a gente tenha um outro olhar sobre o indivíduo. Isso é uma questão de educação, não é de uma educação que vai tocar em valores muito arraigados na gente. Eu não sou obrigado a viver a partir do que o outro deseja de mim, mas sobretudo a partir do que a minha natureza, os meus desejos me impõem. É um processo delicado, porque vai tocar nas nossas estruturas, mas é indispensável, uma vez que as diferenças tendem a contribuir para esse tecido social tão complexo, essa sociedade tão dinâmica, que é a que nós estamos vivendo nos últimos anos. Vamos ouvir mais uma pergunta. Nunca tive problemas com a minha família sobre a minha homossexualidade. E aí eu gostaria de saber assim, como pessoas poderiam se informar para conversar com sua família, para não ter esse problema, porque vários amigos meus tiveram esse problema, tiveram que sair de casa e foi uma situação muito chata por parte deles. A relação com a família é uma relação delicada, de fato. A família, nós aprendemos que é a célula base da sociedade. Se ela é a célula base, é lá também que se formam os preconceitos, é lá que se formam as estruturas de poder. Mas o mais importante no diálogo com a família é um processo de autoaceitação, de se livrar dos preconceitos que nós mesmos carregamos muitas vezes porque a sociedade nos impõe. Esse processo, que é um processo positivo, de uma construção positiva da sua imagem, ele é fundamental para construir o diálogo com a família. Muito bem, vamos ouvir agora da Luísa. Eu estava passando aqui na frente do MASP e uma evangélica veio e começou a tentar me exorcizar e, sei lá, falar que eu ia pro inferno, que ela precisava me salvar e tentava tocar em mim, mas eu não deixei. Aí eu meio que saí correndo, mas eu não conseguia parar de rir porque de tão absurdo eu achei engraçado. E eu poderia ter feito algum BO, alguma coisa assim, o que eu poderia ter feito? Pois é, essa é uma situação interessante. E acontece cotidianamente. A gente acompanha casos de pessoas que tentam exorcizar outras pessoas. Da mesma forma que para algumas pessoas pode ser absurdo ser homossexual, para outras pode ser um absurdo acreditar num Deus extremamente perverso que vai punir os seus filhos amados mandando para o inferno. A grande questão que se coloca é o respeito às crenças. E esse respeito tem um limite. Quer dizer, o que o outro pensa ao meu respeito não pode incitar a violência, não pode interferir no meu direito. E esse limite, às vezes, é muito delicado, mas é preciso ser observado. Nesse caso, sim, poderia fazer um boletim de ocorrência por injúria, por difamação. Há formas de se proteger. Mas o mais importante de tudo isso é perceber que as diferenças devem conviver de forma harmoniosa. Inclusive, Dimitri, dentro das escolas, a gente percebe muito isso. Existem pessoas diferentes convivendo no mesmo espaço. E, na sua opinião, qual deveria ser a postura delas? Acho que a educação ela não está vocacionada para formar cidadãos. Ela é uma educação, sim, voltada para a formação de indivíduos apáticos, de indivíduos que não são pensantes, não são críticos.
No que tange à educação, o que é mais urgente é fazer com que seja um processo de transformação social de um indivíduo que possa interagir, intervir socialmente, um indivíduo cidadão, um indivíduo que possa problematizar o seu meio social e assim fazer um novo processo educacional. Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Então participe conosco, facebook.com/RedeTVT ou então pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a orientação do advogado Dimitri Salles. Até já!